Bom dia, amigo internauta, aqui na AltV, a TV da internet. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2015. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio. E aqui no Agropapo, você sabe, nós discutimos o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. Então tratamos dos temas relacionados ao agronegócio, os temas políticos, a questão econômica do setor, a questão das legislações, das leis, o ambiente regulatório e também de outros assuntos correlatos ao agronegócio. Afinal de contas, o agro está presente no nosso dia a dia em N assuntos. Então também falamos sobre gastronomia, saúde, entretenimento, moda, turismo rural, enfim, o agronegócio está em tudo no nosso dia a dia. E relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta chegar lá na busca e digitar Agropapo. E hoje, nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2015, eu tenho o prazer de receber aqui dois jovens aqui executivos do agronegócio, que é o João Paulo Pacífico e o Renato Souza Barros da Gaia Agro. É um prazer contar com a presença de vocês, meus caros. Pô, a gente que agradece, Ronaldo. Obrigado pelo convite. A gente espera ter um dia gostoso aqui para poder explicar bastante coisa do agronegócio. Muito bem. Eu queria que vocês pudessem começar contando um pouco qual que é a história de vocês aí, acadêmica e corporativa relacionada ao agronegócio, para a gente poder começar essa nossa boa conversa. Legal. Começar, Ronaldo. Bom, vamos começar. Bom, vou contar um pouco do como a gente entrou no agronegócio. A minha entrada no agronegócio foi um pouco até quase que por acaso. O meu histórico acadêmico é na área de engenharia e o meu histórico na área de trabalho é no meio financeiro. Tá? Legal. Então, já trabalho há um bom tempo no mercado financeiro, até que em 2009 resolvi empreender e ir no meio financeiro e imobiliário. Então, uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco sobre securitização imobiliária. E a gente tem uma empresa de securitização imobiliária que foi crescendo, até que em 2012, analisando até um pouco do agronegócio como um todo, a gente viu que, dada a importância do agronegócio para o Brasil, não fazia sentido que, para o longo prazo, que o agronegócio fosse só financiado por grandes bancos, por Banco do Brasil, por BNDES, que o mercado financeiro, o mercado de capitais, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tinha um buraco para que esse mercado financiasse também o agronegócio. E enxergando essa oportunidade, eu mergulhei. Tá, você estava navegando num outro setor que não era o agro, viu que o agro estava, vamos dizer assim, bombando na mídia e tudo mais, falou, vou enveredar por esse setor. Vou empreender nesse setor. E realmente, assim, sendo muito honesto e transparente, eu não entendia nada de agronegócio. E eu passei a estudar bastante e empreender, a gente montou a Gaia Agro e aí no dia a dia a gente foi aprendendo como fazer as coisas, foi entendendo um pouco mais e graças a Deus nesses já 4 anos a gente aprendeu muita coisa, fez muita coisa, hoje a gente é bem relevante nesse mercado de financiamento do agronegócio. Mas então a minha história acadêmica no agronegócio ela é muita prática e pouca teoria, né? Ah, bacana. E você, Renato? Bom, eu tenho uma experiência que vem da minha infância, né? Então, minha família sempre atuou no segmento do agronegócio, desde como produtores rurais até participantes de cooperativas de café no interior, principalmente em Franca. Meu pai atuou também na área financeira de empresas de fertilizantes, tem um tio também que atuou como CEO da Syngenta. Então, sempre estive muito ligado desde da minha infância nesse segmento do agro e sempre quis como objetivo buscar fontes alternativas para financiar empresas do agronegócio. Tá, né? então você tem um lastro aí no agro, o João Paulo tinha um lastro financeiro, foi um casamento que deu certo. Exatamente. Legal. Eu acho que mais um ponto que eu queria complementar é que já havia muito tempo atrás, tinha muitas operações com CRI, né, no segmento imobiliário, né? Então você tinha mais de 50 bi em operações de CRI e o agronegócio era uma coisa muito recente. Né? Então acho que foi até isso que incentivou até o João a criar a Gaia Agro. Sim. E vendo esse potencial do agronegócio. Queria que você pudesse justamente pontuar isso. O que é a Gaia Agro, como é que ela nasceu, enfim, onde que ela está inserida aí dentro do universo do agronegócio, de crédito, financiamento, enfim. Legal. Bom, a Gaia Agro, ela nasceu dentro de um grupo que a gente já tinha, formado em 2009, do mercado financeiro. O que a gente fazia antes? Basicamente, nós montávamos operações financeiras para prover capital, recurso para o mercado imobiliário. Então, a gente pegava incorporadoras, loteadoras, empresas com imóveis
ia no mercado financeiro com grandes investidores para emprestar dinheiro para o mercado imobiliário. Perfeito. Quando a gente encontrou essa oportunidade de fazer no agronegócio, a gente falou, pô, vamos replicar o que a gente tem hoje aqui no imobiliário para o agronegócio. E como são coisas muito diferentes, o agronegócio ele é muito diferente do setor imobiliário, são coisas muito diferentes, então a gente montou uma empresa focada no agronegócio. Tá. E aí que foi a necessidade da gente trazer pessoas como o Renato, que conheciam muito do setor, para que a gente pudesse fazer uma coisa com qualidade também para os nossos investidores. Então, a carteira de investidores, a gente já tinha os contatos e muito via mercado financeiro e tal, e a gente trouxe essa parte do agronegócio e montando operações. Tá. Por ser uma coisa muito nova, quem regula... Há quanto tempo tem a HA? A Agro a gente montou em 2012 para 2013, recente. é super recente, super recente. Então, mas como que é isso daqui? Falar, pô, parece uma coisa meio estranha, né? Você vai montar operação financeira tal, como que é isso? Basicamente tem um órgão, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula isso. Tá. Nesse ponto você já está falando da securitização. O que é a securitização Isso. no agro? Legal. Exatamente, que é a securitização. Então tem um órgão governamental, um ente público, que regula como funciona isso. Porque não é simplesmente a gente ter uma ideia boa, pegar um produtor e pegar um investidor e falar, ó, pô, empresta para você. Não, não. Tem toda uma regulação por trás disso que faz com que seja um investimento seguro para o investidor e na outra ponta também, quem está tomando dinheiro ter a segurança daquele dinheiro que está chegando para ele. Eu gostaria que você explicasse, vamos dizer assim, de certo modo, um beabá. O que é a securitização em si? É um termo muito falado no agronegócio nos últimos anos, mas de certo modo ele ainda não foi decodificado para a maioria dos agentes do setor, assim, não muito ligado a finanças. Né? Acho que seria legal explicar isso. O que é a securitização? Né? Primeiro quebrar um mito, né? Assim, bom, muita gente nunca ouviu falar em securitização, Isso. então e aí quando a pessoa escuta pela primeira vez, ela fala, pô, que legal, então você trabalha com Palavrão seguros. esse, Que palavrão é seguros? Primeira coisa que não tem absolutamente nada a ver com seguros. E por que chama securitização? No Brasil a gente acaba importando muitas palavras, né? Como o próprio no computador tem o deletar, que vem do... Tem muito jargão. Muito jargão, vindo do inglês. E, na realidade, a securitização, ela vem do inglês security, que quer dizer título. Então, a palavra ideal para isso que a gente faz seria titularização e não securitização. Perfeito. Então, primeira coisa, não tem nada a ver com seguros, tá? E o que é a tal da titularização? É você pegar um fluxo, qualquer fluxo, um fluxo de dinheiros. Então, digamos que tem um produtor que tem um dinheiro a receber daqui a um ano. No final da safra, ele vai ter... Ele fez um contrato de venda de soja. Tá? Então, ele vai vender a soja daqui a um ano. Ou no final da safra, desculpa. Ao invés de... Ele tem um fluxo a receber daqui a X meses. Perfeito. A securitização, a gente vai transformar esse dinheiro que ele tem a receber de uma trading, por exemplo, num investimento para o investidor. Então, rapidamente, como funciona isso? O produtor ele fez um contrato de venda e ele vai antecipar este contrato com alguém. E esse alguém é a securitizadora. Então, eu vou pegar o investidor ele vai dar o dinheiro para o produtor hoje, o produtor recebe o dinheiro hoje, legal. Daqui a 8 meses, o produtor entrega a soja e a trading vai pagar, mas não mais para o produtor, vai pagar para o investidor. Tá, uma triangulação que fornece um ganha-ganha para os dois lados. Para todo mundo. Né? Então, o produtor, a empresa do agronegócio, ela antecipa aquele recurso e o investidor ele está aplicando o dinheiro, porque ele dá o dinheiro antes para receber depois, obviamente, com juros. Perfeito. E aí quem monta tudo isso, é muito regulado isso. Quem monta tudo isso é uma companhia securitizadora. Legal. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo desta terça-feira, 8 de dezembro de 2015, nesta boa conversa aqui com o Renato Souza Barros e João Paulo Pacífico da Gaia Agro e voltamos já já. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco.
Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2015, e relembrando que você pode acompanhar rever este e outros programas, enfim, no nosso canal no YouTube. Basta chegar lá na busca e digitar Agropapo. E continuando essa nossa boa conversa aqui com os jovens executivos do agronegócio, o Renato Souza Barros e João Paulo Pacífico, no bloco anterior a gente começou a falar, vamos dizer assim, de certo modo, decodificar, traduzir o que é essa história toda de securitização no agronegócio, né? Como é que se encaixam, então, agora os CRAs, Certificados Recebíveis do Agronegócio, dentro desse universo da securitização, com uma maneira diferente de se captar recursos no mercado? Legal. Basicamente, o CRA é o título que o investidor investe, que basicamente é você traduzir a securitização em algo concreto. Então, a securitização é um modo de fazer, tá? Então, vamos securitizar. Mas o que é? Como você operacionaliza isso? Através do investimento num CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio. Então, voltando naquela operação de triangulação que a gente estava explicando antes. O produtor, ele foi lá e tem um contrato de venda de soja, e aí a trade vai pagar direto para o investidor. O que o investidor ele vai comprar? Ele não vai comprar um contrato de compra de venda ou compra de soja. Ele vai investir num CRA. E qual que é a vantagem desse CRA? Além de ser um instrumento que é altamente controlado e monitorado por órgãos como o CVM, é emitido por uma companhia securitizadora. Sim, tem toda uma garantia. Toda uma garantia por trás dele. Ele é isento de imposto de renda para pessoa física. Tá. Então, o investidor que comprou, que vai receber depois que o produtor entregar a soja e receber o dinheiro, ele vai antecipar o dinheiro, vai receber depois, todo esse ganho que ele tiver, ele é isento de imposto de renda. Tá. Então, passa a ser o CRA também é um modelo de investimento para a pessoa física? Sim. Perfeito, perfeito. Então Uma alternativa nova de investimento. Exatamente. É um título de renda fixa, né? Então, hoje, eles investem, investidor pessoa física investe na LCI, na LCA, né? E agora tem essa opção de investir em CRA e CRI, mantendo a mesma isenção de IR para esses investidores, né? Tá certo. E tem assim, um certo piso para se começar a investir no CRA ou não? Qualquer um Não, pode... depende em termos de valores. Assim, Sim, depende da operação, tá? Depende do negócio em si. Tem negócios, a gente fez um negócio recente cujo investimento era R$1.000. Tá. Então, aí a partir de R$1.000 a pessoa poderia investir, tem outros que são 300 mil, tem outras operações que são maiores, de 1 milhão. Depende do negócio em si, que vai variar o montante mínimo de investimento, mas tem algumas que são realmente um valor menor, inferior, como R$1.000. Tá, e uma pessoa física interessada em investir no certificado recebível do agronegócio, o que ela deve fazer? Quem ela deve procurar?
A venda do produto ela é sempre feita por uma instituição financeira. Tá? Então hoje você pega, por exemplo, o Banco do Brasil é um dos maiores vendedores de CRA do mercado. O Itaú, Bradesco, esses grandes bancos, eles têm estão sempre vendendo esse tipo de papel. Então, acessar o seu gerente do banco, o seu assessor financeiro e alguns bancos médios também. Você pega um Banco Fator, um Banco BNP Paribas, que é um banco francês, um banco mais de nicho. O Votorantim trabalha muito nisso também. Então, ou corretoras. Você pode ir numa XP, numa Gradual. Correto. Então tem um amplo leque aí de agentes que dá para procurar para começar a atuar nesse mercado. Né? Para comprar, exatamente. Então o que a gente vê é que cada vez mais pessoas têm ido atrás para investir nesse tipo de instrumento porque tem uma rentabilidade muito boa, tem muitas garantias, até muitas vezes o problema é que falta opções, porque tem mais investidores muitas vezes do que oferta. Do que oferta, exatamente. Tá. Agora pegando pelo outro lado, em termos do agente do agronegócio, enfim, da cooperativa, da agroindústria e tudo mais, como é que foi esse mercado em 2015? Como é que andou a securitização e os certificados recebidos do agronegócio em termos de uma fonte nova de financiamento para o agronegócio? Como é que foi isso nesse ano? O mercado tem se criado, né? Então, a Gaia, como a gente falou, nós temos 3, 4 anos, somos um dos primeiros que entraram nesse negócio, tinham outras empresas, mas também não muito mais antigas do que a gente. Então, cada vez mais as empresas estão acessando. O que a gente pode observar nesse ano agora de 2015, que grandes empresas passaram a utilizar a securitização, o CRA, como uma fonte de captação de recursos. Tá, perfeito. Então, dá para citar alguns casos? Claro, a gente fez esse ano já o 2º ano consecutivo que a gente faz uma operação para a Raizen, por exemplo, uma empresa enorme. Sim. Tem outras empresas também, a gente fez a operação para a Coteminas, uma outra empresa grande. Não foi a gente que fez, mas tem operações da Fibria, Suzano, BR Foods. Tá. Então, grandes empresas passaram a acessar também, através da securitização, através de captar dinheiro no mercado de capitais. E uma pequena e média empresa do agro também pode estar atuando nesse universo? Sem dúvida. Até o foco no começo do ano e ano passado, há 2 anos atrás, nós fizemos muitas operações com empresas médias. Então, nós temos uma atuação muito forte em açúcar e álcool. Você pega empresas como, exemplo, uma usina chamada Nardini, a gente fez operação para eles. Uma outra usina que é um pouco maior, chamada Jales Machado, também já fizemos uma operação para eles. Então, Vale do Tijuco, outra usina que nós já captamos recursos para eles também via securitização. Para produtores de café, cooperativas de café também a gente já fez operação. E dá para estimar, pode complementar. Eu acho que tem que eu queria fazer também, que grandes empresas do segmento de insumos também têm acessado esse mercado de capitais vendendo as suas carteiras. Então eles têm lá uns recebíveis com duplicatas, que ele vende a prazo, safra para o produtor, e ele cede essa carteira para a Gaia e a gente emite o CRA. Então o laço passa a ser a performance daquela carteira. Então a gente tem aí como no Farm, Cheminova, a própria Singenta, que tem atuado fortemente aí nesse mercado também, como forma de captar recursos, né? Eu acho que no caso do agronegócio a cadeia é muito grande. Então você tem antes da porteira, que são aquelas empresas de insumo, então empresas de agroquímicos, fertilizantes, máquinas e implementos agrícolas, eles podem também acessar o mercado, como dentro da porteira, que são os próprios produtores e cooperativas, e como pós-porteira, que são aquelas indústrias de alimentos, indústrias de tradings também, que eles podem também utilizar essa ferramenta para captar no mercado de capitais. Então foi um mercado que teve um avanço significativo, então, esses anos, né? As empresas observaram como uma maneira diferente de poder captar recursos de um jeito mais a custo menor, talvez, algo nesse sentido? Sim, tem a questão de prazo, que é algo muito interessante. Então, diferente do crédito rural, você consegue ter prazos mais longos. Óbvio que com o momento de recessão da economia como está agora, os prazos encurtam, mas mesmo assim, operações saindo com prazos de 3 anos. Já fizemos operações até de 7 anos. Então é um empréstimo longo, não é tão comum no agronegócio você financiar várias safras. Isso tem acontecido agora através da securitização. Perfeito. Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo desta terça-feira, 8 de dezembro de 2015. E relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá. Bom, vamos a mais um intervalo e voltamos já já.
Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o terceiro e último bloco do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na Altivia TV da internet. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2015 e eu quero continuar aqui a nossa boa conversa com o Renato Souza Barros e João Paulo Pacífico da Gaia Agro. Meninos, no bloco anterior a gente falava um pouco de quais são as vantagens, fizemos o desfecho do segundo bloco falando um pouco das vantagens para as empresas do agronegócio estarem buscando a securitização como uma nova maneira aí de financiamento dentro do agronegócio, né? Queria que vocês pudessem esmiuçar um pouco mais, quais são essas vantagens e benefícios. Legal. Basicamente, eu vejo 3 grandes vantagens para acessar esse bolso, digamos, da securitização do CRA. Tá? Um é você ter uma fonte alternativa de recursos. A gente já viu no passado e está vendo de novo que depender só de um banco, depender só de alguma fonte de recurso é complicado. Pô, o governo está querendo segurar gasto, vai lá e daí você fica na mão. Então, por mais que tenha sido bom durante muitos anos, é importante você diversificar aonde você capta dinheiro. Sem dúvida, até por conta que teve um recente relatório aí da Fiesp, o Índice de Confiança do Agronegócio, mostrou que o crédito rural voltou a ser uma grande preocupação para o setor do agronegócio. Era algo que, de certo modo, estava meio que estabilizado, já tinha sido feita a lição de casa, mas voltou à tona como uma preocupação grande. Mas pode continuar. Exatamente. O mercado é cíclico, né? Então o mercado financeiro é cíclico, o dinheiro é cíclico, ele vai e volta. Então você não pode estar na mão, você não pode colocar todos os seus ovos de recursos numa caixa só. Você tem que diversificar. Então, o primeiro ponto importante é esse. Um segundo ponto que a gente conversou um pouco antes é alongar prazos. Então você criar uma previsibilidade maior para os próximos anos. Ao fazer uma operação de 1, 2, 3, 4, 5 anos, você consegue equalizar melhor o seu fluxo financeiro do que só ficar todo ano girando. Sim. É importante também fazer o financiamento da safra, obviamente, isso acho que é um componente a mais. Eu não vejo de maneira nenhuma que a securitização ela vai substituir outros meios. Complementares, né? Exatamente. Complementar outras formas de captação. Então, acho que é muito isso. E um terceiro ponto é você ganhar uma visibilidade maior. Tá. Ao você ter como investidores pessoas físicas, fundos, você está aparecendo mais no mercado. Você se mostra mais profissional, é isso que você Exatamente. quer dizer? Você ganha confiança do mercado como um todo. Amanhã o produtor, uma empresa, ela pode querer vir abrir o capital, é uma coisa muito longe, distante hoje do mercado financeiro. Mas, assim, se você já fez emissões no mercado financeiro, as pessoas já te conhecem. E quando você for captar dinheiro de novo, eles vão falar, pô, essa empresa já veio aqui, pagou direitinho. Você pode usar, então, a securitização como um selo de marketing, algo nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente se você fizer um negócio bem feito e aí você vai ganhar, você vai dar uma transparência maior para a sua empresa. Então isso é super positivo para todo mundo. Tá. E uma vez que essa empresa ela acessou a primeira vez o mercado de capitais através de CRA, fica mais fácil ele fazer novas emissões, porque o investidor vai conhecer cada vez mais a performance daquela empresa. Então, vira uma coisa mais, vira dinâmico, né? Sem dúvida. Agora, vamos dizer assim, qual a lição de casa que uma empresa
do agronegócio, enfim, que ainda não atua no universo da securitização, o que ela deve fazer, qual que é o planejamento que ela deve desenvolver, como é que ela deve se preparar justamente para entrar nesse universo? Legal. Basicamente, um ponto importante, muito importante hoje em dia, é a questão da auditoria. Então, nós recomendamos fortemente que as empresas contratem auditorias para auditar os seus números, os seus balanços. Por que isso? Isso dá uma credibilidade maior para aquele número que você está apresentando. Tá. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante, mas eu sou pequeno, eu não sei, eu nunca fiz, vai dar trabalho. A gente sabe disso, mas é um caminho para uma profissionalização que é muito interessante, eu acho. Acho que é importante isso. A empresa ela vai dar mais trabalho? Vai. Mas a partir do momento que você estiver bem organizado, o negócio vai fluir bem. Tá. Então, e até outras captações vão ficar mais interessantes. Tá? Porque só companhias SA ou limitadas também podem fazer? Podem fazer não também. Não tem restrição não nesse tem restrição, sentido. nenhuma restrição. Então, mas tem uma restrição que a própria norma da CVM fala, se você tem um devedor que é representativo e se ele não tem um balanço auditado, a própria legislação, ela restringe o universo de potenciais investidores naquele papel. Porque a CVM ela entende, se não é auditado, então de repente eu não tenho tanta certeza naqueles números que estão sendo apresentados, então dificulta um pouco. Não é impossível, mas dificulta. Então mesmo limitadas que contratem balanço, que contratem uma auditoria, elas podem acessar a uma gama enorme de investidores. Então acho que esse é um primeiro ponto. Em seguida, a profissionalização da empresa, né? Então a governança da empresa, isso é muito importante. Independente se é uma limitada, grande, pequena, quanto mais organizada está a empresa, quanto mais ela consegue mostrar para o mercado como funcionam os seus processos, isso traz uma credibilidade. Então, o que o mercado financeiro quer, o que a securitização quer, são empresas redondinhas. Perfeito. Que estão, óbvio, passam por altos e baixos, mas que estão organizadas num processo. Isso passa credibilidade e você consegue acessar mais dinheiro e captar mais barato e mais longo. A gente tem uma pergunta aqui de um internauta, eu queria colocar aqui para vocês, é o Paulo Cancioneiro da Costa de Araras, aqui no interior de São Paulo. Ele pergunta para vocês, o produtor rural, pessoa física, pode fazer esse tipo de operação ou só empresa, só pessoa jurídica, enfim? Pode. Pode também. Nós já fizemos operação para produtor rural também. Como é que foi essa operação para o produtor? Essa operação foi o seguinte, um produtor que tinha um contrato de venda de cana-de-açúcar, tá, com uma usina, tinha um contrato de 4 anos e meio de venda de cana-de-açúcar, então ele produzia e a usina pagava, ele emitiu CPRs, a Gaia comprou essas CPRs e pegou como garantia o contrato de venda de cana, de forma que a usina, ao invés de pagá-lo, paga para a Gaia, que paga para os investidores. Então a gente antecipou parte de um contrato de venda de cana por 4 anos e meio. Para o produtor? Para o produtor. Tá? O que é importante? Acho que 2 pontos aqui. Um volume mínimo de uma operação financeira hoje, no formato que está, na estrutura que está, no país que a gente está, seria de 30 milhões. Então, obviamente, tem que ser produtores, pessoa física, mas muito grandes. Tem que ser um produtor grande, de um porte maior. Ou você juntar uma carteira de produtores. Dá para fazer um pool de produtores para fazer uma operação assim? Exatamente, então isso é possível também. Então a operação para se viabilizar, ela tem que ter um volume razoável, então 30 milhões a partir de então começa a ficar mais factível fazer essa operação. Tá? E a outra questão, em sendo produtor, sempre o que o investidor está olhando, porque é aquilo, não é mágica que a gente faz, a gente só estrutura uma operação bem montada e encontra investidores que vão investir naquilo. O investidor ele quer uma operação que seja segura para ele. Perfeito. Então o produtor ele tem que ter, por mais que seja uma pessoa física, ele tem que ter uma estrutura de garantias, ou o imposto de renda, que seja bom, que o investidor ele fique tranquilo e falar, para esse produtor, mesmo que é uma pessoa física, eu estou confortável de dar esse dinheiro para ele. De poder estar confiando numa operação financeira com ele. Exatamente. E ainda mais num momento como esse, um momento em que o país está mais difícil, né? Então o investidor está mais receoso. Então ele vai exigir mais garantias. Perfeito. Então não é impossível, mas tem que ser investimentos mais seguros. É isso que o investidor está buscando agora. Então é possível, então até passar aqui para o nosso telespectador que dá para fazer sim. Dá para fazer. Exatamente. E quais são os principais desafios que vocês observaram ao longo desses anos para a expansão desse tipo de operação, da securitização dentro do agronegócio? O que vocês observaram em termos de desafios? Quais foram as principais barreiras, obstáculos e como é que isso foi quebrado? Eu acho que um primeiro obstáculo muito grande que a gente teve
foi em relação... houveram algumas operações financeiras no passado, não tão distante, em que investidores perderam dinheiro no agronegócio. Tá? Então, algumas muito conhecidas, como avestruz, boi gordo. Esse tipo de operação, esse tipo de negócio, ele trouxe um dano muito grande. Deixou as pessoas ressabiadas. Muito ressabiadas. Então, no começo, quando a Gaiagro começou a operar nesse mercado, era muito comum a gente ir em reuniões para apresentar o produto, apresentar o agronegócio. E por mais que o agronegócio ele vem carregando a economia nos últimos anos, se não fosse o agronegócio, eu não sei do que seria do Brasil hoje, o investidor ele falava, não invisto em agro, não quero ver agronegócio. Foi uma barreira que uma série de barreiras que a gente foi quebrando. Teve uma questão cultural na história. Muito grande. E hoje eu vejo que isso está mudando, muito forte. Se você for ver a quantidade de CRAs que tem no mercado é muito grande, então grandes empresas captando. 6 bi em operações já. 6 bilhões? De reais ou dólares? De reais. De reais. Então 6 bilhões, ainda tem muito que crescer, mas muita barreira foi quebrada. Tá. A gente está caminhando para o desfecho do Agropapo dessa terça-feira. Eu queria que vocês pudessem fazer um rápido diagnóstico, uma projeção, na verdade, de como é que vocês veem esse mercado em 2016. Legal. 2016, para o país vai ser um ano muito difícil, mas para o agronegócio eu não entendo que vai ser um ano ruim. Eu acho que vai ser um ano, em alguns setores, vai ser um ano bom. A gente até espera que açúcar e álcool, que vem sofrendo muito nos últimos anos, volte a respirar e... Já está numa curva diferente. Está numa curva diferente. O humor está diferente do mercado agora. Mesmo assim, esses níveis de dólar de câmbio não são bons para o país. Óbvio que o endividamento em dólar aumentou, em reais aumentou para quem tem dívida em dólar, mas para muito exportador é algo positivo. Então, o que a gente entende é que para o mercado de securitização vai ser um ano bom. Não vai ser um ano espetacular, mas também não vai ser um ano ruim. Vai ser um ano acima da média do mercado financeiro. Muito bem. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no Agropapo. Foi uma grande honra, satisfação contar aqui com o conteúdo, o conhecimento de vocês de um assunto tão importante aí para o desenvolvimento do setor daqui para frente. Agradeço o convite novamente e voltem mais vezes. Obrigado. Ronaldo, muito obrigado. Foi um super prazer participar aqui com vocês desse Agropapo. Obrigado. Legal, muito bem. Obrigado. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. E relembrando que você pode acompanhar rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar lá na busca Agropapo. E na próxima quinta-feira nós teremos aqui conosco, numa boa conversa, o escritor e jornalista Richard Jacobasco, que ele vai poder falar do lançamento do seu novo livro, em que ele fala que aquecimento global é uma grande bobagem. Então até lá e aguardo vocês. Tchau, tchau.